Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos em mais um Semeando a Boa Palavra com Renata Neri. Amém? Glória a Deus! E qual é essa boa e maravilhosa palavra? A palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus! E hoje iremos falar um pouquinho sobre o poder da oração. Isso mesmo, vamos aprender um pouquinho esse mistério chamado oração, onde nós conseguimos mover, as mãos do Senhor. Glória a Deus. E o que é oração? Primeiro precisamos entender o que é oração. Conforme diz no dicionário, oração é pedir, é interceder, é realizar uma súplica ou até mesmo um agradecimento a alguém superior. E para nós cristãos, o nosso superior é Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, é interceder, é ter intimidade com Jesus, é conversar com seu melhor amigo, expondo, suas necessidades diárias, suas aflições, agradecendo tudo de bom que Jesus realiza diariamente nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus! Nós precisamos entender que eu e cada um de vocês, nós éramos o quê? Improváveis. Isso mesmo, nós éramos pessoas improváveis nesse mundo. Pessoas onde o inimigo estava usando a nossa vida como marionetes nas mãos do inimigo, E quando ele não queria mais, ele descarta, como continua acontecendo até o dia de hoje, com muitas pessoas que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso chamado Jesus. O inimigo da nossa alma, ele age na vida das pessoas, usa aquelas pessoas para o seu proveito, E depois descarta no lixo. Mas nós temos um pai que nos resgatou. Vamos lá para João, versículo 3. Vamos lá? Diz assim, João, versículo 3, a partir do 16. Olha o que o Senhor disse, e fez pelas nossas vidas, por essas pessoas improváveis, porque eu e cada um de vocês éramos improváveis nesse mundo, estávamos descartados no montouro, mas Jesus nos resgatou. Em João 3, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, nós fomos resgatados do montouro, onde o inimigo nos lançou como lixo. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amado Jesus Cristo nos resgatou. Isso mesmo, olha que privilégio que eu e cada um temos, cada um de vocês, servos do Senhor, que aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Podemos chamar ele de Pai, de Paizinho. Olha que lindo, isso é maravilhoso. Ele nos resgatou da onde ninguém queria. Ninguém no mundo nos queria, mas Jesus deu seu único filho por amor à minha vida e à vida de cada um de vocês. Isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Indo lá para Romanos. Deixa eu abrir aqui. Em Romanos, capítulo 5, do versículo 19 ao 20, diz assim o Senhor, sobre a soberania de Deus: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez?
porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do que mesmo barro faça um vaso de honra e outro para desonra? Olha só o que o Senhor Jesus está nos ensinando nessa palavra. Está nos ensinando sobre murmuração. Porque o Senhor nos escolheu. E muitos filhos de Deus continuam questionando o agir de Deus em suas vidas. Continuam questionando os porquês. Por que Jesus tal coisa? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por essa calamidade? Amém? Glória a Deus. E aqui o Senhor está nos dando essa resposta. Quem és tu, filho do homem, para questionar o que o Senhor teu Deus está fazendo? Amém? Nós precisamos entender isso, porque tem muitas pessoas que colocam seu joelho no chão para questionar sobre o agir de Deus em suas vidas. Sobre o agir de Deus na sua família, sobre o seu ministério, sobre sua vida profissional, ministerial, amorosa e N coisas. Mas quem somos nós para questionar, diz o Senhor, questionar o que o Senhor Jesus está fazendo na minha vida e na sua? Nós somos barros, nós somos vasos do Senhor, vasos na mão do oleiro. Nós precisamos entender que a nossa oração tem que chegar com uma essência suave às narinas do Senhor. Uma essência suave, em forma de agradecimento. Muitas pessoas usam, a oração, momentos de oração, como se fosse uma revista da Avon, uma revista da Jequiti, sei lá, dessas revistas que vendem algo só para pedir. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, não lembra nem de fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Isso mesmo, nós precisamos acordar, igreja, acordar como filhos verdadeiros de Deus, escolhidos. Filhos que o inimigo lançou no montouro como lixo, ninguém te queria, ninguém me queria, mas Jesus Cristo morreu na cruz por amor às nossas vidas e nos resgatou do montouro. E muitas pessoas ainda têm a preguiça de orar. A preguiça de ir para um culto de oração, a preguiça porque está frio, eu não vou para a igreja porque hoje está frio, não vou para a igreja porque hoje chegou uma visita, a visita é mais importante do que cultuar ao meu Deus? Nós precisamos vigiar, igreja. O Senhor Jesus é Pai, Ele te ama, Ele me ama. Nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas. Conforme diz os mandamentos do Senhor, o primeiro mandamento de promessa, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a ti como o seu próximo como a ti mesmo, honra seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida abençoada e próspera, como diz o Senhor. Nós precisamos entender que o momento de oração é um momento, que nós precisamos agradecer por essa honra. Honra que Jesus nos concedeu, honra que Jesus concedeu a todos aqueles, que proclamam, que Jesus é o seu Senhor, que escolheram Jesus Cristo como o seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Precisamos acordar, para esse momento de oração como filhos agradecidos. Amém? Glória a Deus. E mais adiante, aqui em Romanos 8, diz assim, Romanos 8, para concluir o que eu estou comentando, para não ficar apenas nas minhas palavras, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Porquanto o que de fora é impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez. Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa,
e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Porque os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne, mas que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha só o que o Senhor está nos ensinando. Muitas pessoas dizem, sou filho de Deus. Será que você é filho de Deus mesmo? Porque os verdadeiros filhos de Deus têm prazer na oração. Os verdadeiros filhos de Deus, eles cumprem os mandamentos do Senhor. Amém? Lembrando que não são apenas 10 mandamentos, mas a Bíblia está lotada de mandamentos. Os 10 mandamentos são apenas o início. Existem muitos mandamentos aqui nas escrituras sagradas. Basta a gente ler e aprender diariamente esse amor do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. O que toca no meu coração é que muitas pessoas largam a igreja, né, por tão pouco, ou porque aquele dia o pastor chegou e acabou passando e nem percebeu e não cumprimentou o irmão, então já é motivo do irmão sair da igreja. Mas eu vejo tantas pessoas passando por tantos problemas, por tantas calamidades no mundo e não largam o mundo. Olha só, como os filhos do inimigo, as pessoas que estão sendo, condicionadas ao espírito do engano, são muito mais obedientes a Satanás do que os filhos de Deus, as leis divinas. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender, né, e se posicionar como filhos de Deus, porque o Senhor Jesus te escolheu. O Senhor Jesus me escolheu e te escolheu para ser bem abençoado nessa terra, para proclamar o evangelho. Bendito e abençoado é os pés daquele que proclama o evangelho do Senhor, diz a palavra. Amém? Glória a Deus. Mas nós precisamos, antes de entender o que é oração, nós também precisamos entender o que nos afasta, o que faz, né? No que não deixa a nossa oração chegar como essência suave às narinas do nosso Deus. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos começar ali em João. Deixa eu abrir aqui. Em João, capítulo 3, a partir do versículo 15. João 3,15. João 3,15. Vamos começar do 13 para ficar mais certinho para você entender. Diz assim, 1 João 3, a partir do versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha só, vou ler de novo. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amamos de palavra nem de língua, mas de afeto e de verdade. Amém? Glória a Deus. Pulando aqui
No capítulo 4, ainda em 1 João, capítulo 4, versículo 7, também diz algo interessante. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha só que profundo, que palavra profunda que o Senhor está trazendo para nossas vidas. Então, se você, ora ao Senhor, mas não consegue amar o seu próximo, como o Senhor está nos alertando aqui, você é um assassino. Como que você quer que Deus responda a sua oração? Nós precisamos limpar o nosso coração. Eu sei que não é fácil, porque diariamente eu e cada um de vocês somos perseguidos. Mas está aqui nas Escrituras. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também foi perseguido. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também morreu na cruz por amor à minha vida e à sua. Amém? E por amor a essas criaturas, que se encontram no mundo. Por que criaturas, missionária Renata? Porque eles ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então, conforme as próprias escrituras diz, são chamados de criaturas, que são pessoas que não conhecem a Deus. Amém? Glória a Deus. A partir do momento que nós conhecemos ao Senhor Jesus e reconhecemos e aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, nós se tornamos filhinhos do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, porque as pessoas que ainda não conhecem Jesus estão sendo enganadas, são apenas criaturas andando e sobrevivendo nesse mundo que jaz do maligno. Amém? Por isso que nós que conhecemos as palavras, as escrituras, as palavras de Jesus, conforme diz aqui nas escrituras, nos ensinamentos bíblicos, nós precisamos orar pelos nossos irmãos que ainda não conhecem Jesus, que ainda estão sendo manipulados pelo inimigo, que ainda estão sendo enganados pelas mentiras de Satanás. Amém? Glória a Deus, porque aquele que nos amou, que nos resgatou do montouro, se chama Jesus. Nós aprendemos a amar porque Jesus nos amou primeiro. Amém? Glória a Deus. E aquele que não sabe amar seu irmão, não consegue reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu Pai. Porque se você reconhece o Senhor Jesus como seu Pai, você tem a obrigação de amar o seu irmão. Você vai sentir do Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua alma, a necessidade, se compadecer pela dor do seu irmão. É impossível você que se batizou nas águas, que aceitou Jesus, não se compadecer da dor do seu irmão, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Vai te incomodar a orar pelo seu irmão. Amém? Glória a Deus. E o que mais, faz com que a nossa oração não seja aceito por Jesus? Vamos lá para Tiago. Tiago capítulo 3, depois a gente vai para Tiago capítulo 4. Em Tiago, deixa eu abrir aqui rapidamente, tá bom? Tiago capítulo 3, a partir do versículo 5. Olha o que o Senhor nos ensina. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Porém, olha só, a língua nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens.
feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Isso mesmo. A partir do momento que nós ficamos caluniando os nossos irmãos e não estamos conseguindo amar o nosso próximo, as nossas orações não irão subir como essência suave às narinas do nosso Deus. Nós precisamos acordar, Jesus. Acorda, tua igreja, Jesus. Filhos de Deus, filhinhos amados, resgatados do montoro, nós precisamos acordar. Nós precisamos aprender a ser mini Cristos nessa terra, amar o nosso irmão como a ti mesmo. Se chegar uma fofoca no seu ouvido, você tem que ser o primeiro a parar com essa fofoca e puxar a orelha desse irmão que trouxe essa fofoca. Que essa mesma pessoa que trouxe fofoca no seu ouvido é o mesmo que também vai falar de você quando sair da sua companhia e for para outra companhia. Nós precisamos aprender a viver em comunhão conforme o Senhor Jesus nos escolheu, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Jesus veio aqui na terra, se fez homem, né? E nos ensinou a servir. Ele lavou os pés dos discípulos. O Senhor Jesus, em todas as escrituras sagradas, se você ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, o Senhor Jesus está nos ensinando a servir o nosso irmão, a servir o nosso próximo. Aquele que não sabe amar o seu irmão, aquele que não sabe servir o seu irmão em amor, não é filho de Deus. Amém? Precisa aprender, rever seus conselhos, seus conceitos, colocar o joelhinho no chão e pedir a graça e a misericórdia do Senhor para te ajudar nesse momento de dificuldade que você está tendo para ser um filho de Deus. Amém? Glória a Deus. O que mais o Senhor Jesus nos ensina agora em Romanos capítulo 9. Vamos lá para Romanos, capítulo 9. Romanos, deixa eu ver aqui. Romanos, capítulo 9, versículo 19. Olha só o que o Senhor ensina. Que eu vou reler, né? Quem és tu, ó homem, que discutes com Deus? Porventura pode objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, voltando lá na murmuração. O que é murmuração? Nós precisamos entender que murmuração realiza aberturas no mundo espiritual, brechas onde o inimigo das nossas almas, o diabo e seus demônios, vão agir contra a nossa vida. Isso mesmo. Por exemplo, você que era solteiro e orou muito para casar, começou a murmurar do seu esposo ou da sua esposa. Você que não tinha condições, né, de ter um filho, de engravidar, de gerar, e Deus te abençoou com filhos, e agora você está murmurando contra os seus filhos. A murmuração faz com que o inimigo age nessa situação que você está murmurando. E você pode ter certeza que a murmuração também é algo muito perigoso na vida de um crente, na vida de um cristão. Pois quando a gente começa a murmurar sobre tudo que está acontecendo, nós estamos querendo ensinar aqui, ó, o que eu acabei de ler, o nosso oleiro. Nós estamos querendo ensinar ao nosso oleiro o que fazer. Estamos dizendo para o próprio Deus
o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que eu e você sabemos muito mais do que Ele. Quem somos nós para questionar o que o Senhor Jesus está fazendo nas nossas vidas? Então a murmuração também atrapalha a nossa oração de chegar como essência suave às narinas do nosso Pai. Amém? Então não adianta você ficar orando, jejuando e orando, se você estiver cometendo esses pecados, não amar seu irmão, ficar murmurando, querer ensinar, a Deus o que fazer, usando a sua língua com murmurações, palavras torpes, e N coisas. O que vai acontecer? Você só vai atrasar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. A sua oração não vai subir como essência suave às narinas do nosso Deus e não vão ser respondidas. Amém? Glória a Deus. E para que nós, igreja, venhamos acordar. Vamos lá em Apocalipse? Só para eu relembrar cada um de vocês. Vamos lá para Apocalipse 19, do versículo 1 ao 21. 19, versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 11, senão vai ficar muito grande. Diz assim, Tá falando da volta do Senhor. Como vai ser a volta do Senhor? Só para você entender a necessidade da sua oração, porque nós já estamos vivendo os momentos de Apocalipse. Jesus já está na porta e você tá aqui perdendo seu tempo, os seus dias, murmurando contra o seu Deus, murmurando contra esse Deus que vai recolher a igreja. Você pode ficar, olha só o que está para acontecer. Acorda, igreja, olha o que está para acontecer. Pare, se posicione, para de perder o seu tempo com os prazeres do mundo, com picuinhas, com inimizades. Porque isso vai fazer com que você vá para o mármore do inferno. Se você não sabe, vai ter 2 arrebatamentos. O primeiro arrebatamento é o que mais nós oramos como cristãos, que o Senhor nos leve no primeiro arrebatamento. Porque quando Deus arrebatar a igreja, Ele também vai recolher o Espírito Santo de Deus. E não adianta orar, porque o Espírito Santo de Deus não vai estar aqui. O diabo vai ser liberto para reinar através da besta. Amém? Glória a Deus. E a morte vai ser presa no lugar do diabo. Muitas pessoas vão querer a morte de tanto sofrimento, vão se jogar de cima de prédios, mas não vão morrer. Por que não vão morrer? Porque a morte está presa. O Espírito Santo não estará mais aqui. Muitas pessoas que não estão dando valor para a igreja, para o seu momento de oração, para o seu culto de oração, para o seu momento de intimidade com Deus, vão correr para a igreja, mas não vai existir mais a igreja. Porque se você não sabe, a igreja somos nós. Nós somos templo da igreja. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Não é no prédio que nós chamamos de igreja. Muitas pessoas vão correr para o prédio chamado igreja, que muitas pessoas acham que é o prédio, mas não é. E não vai ter. Os crentes não vão estar ali, os filhos de Deus não vão mais estar ali, vão ter sido arrebatados junto para a glória do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. E você que está perdendo seu tempo com prazeres mundanos, com pecoinhas, se você ficar, você vai ficar para a grande tribulação, onde os verdadeiros filhos de Deus vão ser perseguidos. Aqueles que não quiseram se arrepender dos seus pecados nesse exato momento. E aqueles que ficarem vão passar por muita tribulação. Amém? Vamos lá. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Tem o nome escrito que ninguém
ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor, da ira de Deus do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pulando para o versículo 19, e vi a besta e seus reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada. A besta, para quem não sabe, é o diabo e seus demônios, amém? A besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que é o profeta que vai se manifestar em breve, já existe, amém? Glória a Deus. E com ela o falso profeta, que com seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, de ardente com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daqueles que estavam montados no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha só, e você tá aqui, sabe, com preguiça de orar, com preguiça de ter comunhão com o seu Deus. O nosso Senhor e Salvador já está às portas para recolher a sua igreja, e você está com preguiça de orar para esse Deus maravilhoso que te resgatou do montouro, que te levanta e te dá fôlego de vida diariamente para um novo dia, para que você venha nesse novo dia ser uma nova criatura, com suas atitudes, com melhores atitudes, entre você, seus familiares, seus irmãos, amém? Glória a Deus. Quando nós acordamos, é um milagre, né, de Deus que está nos concedendo mais um dia de vida. Para quê, missionária Renata? Para que nós venhamos tentar ser melhor do que ontem. Não é melhor do que seu irmão, mas melhor do que você mesmo diariamente. Porque o nosso maior inimigo não é o nosso vizinho, não é o nosso irmão, somos nós mesmos. É os desejos da nossa carne que pode te levar para o céu ou para o inferno. E você com preguiça de ir para o culto de oração, e depois não sabe porque não consegue emprego, porque as portas estão fechadas. Depois você não sabe por que o seu filho, né, que você criou dentro da igreja, se rebelou e se encontra no mundo, nos prazeres mundanos. Você está orando? Será que você não está realizando esses pecados que aqui eu estou comentando, e é por isso que a sua oração não está sendo respondida por Jesus Cristo, pelo nosso Paizinho? É algo para você pensar, porque o que eu acabei de ler aqui em Apocalipse está para acontecer. A volta de Jesus já está próxima. Então, que nós venhamos acordar como igreja, acordar e começar a orar pela nossa salvação e pela salvação das pessoas que nós amamos e pelos que nos perseguem também. Porque se eles estão nos perseguindo, é o que aconteceu com Jesus. Por que Jesus foi perseguido? Porque aquelas pessoas não conheciam Jesus, aquelas pessoas não conheciam Deus, aquelas pessoas estavam sendo manipuladas pelo diabo. E essas pessoas que estão me perseguindo e te perseguindo, precisa de oração. E nós, como filhos de Deus, vamos ser cobrados no dia do juízo.
Amém? Isso mesmo. Jesus irá nos cobrar. Por que que a gente não orou para aquela pessoa que estava nos perseguindo? Por que que aquela pessoa que estava nos perseguindo foi para o inferno e eu e você não clamamos, não oramos, não jejuamos pelas pessoas que nos perseguem, pelos nossos irmãos que estão perdidos sem conhecer Jesus? E depois você não sabe por que que a sua oração não foi respondida. Amém? Eu não tô aqui para julgar ninguém. Amém? Glória a Deus. Que Deus começa cortando quem vai pregar, para depois pregar as pessoas que vão assistir a live, que vão assistir, né, a pregação. Porque o Espírito Santo de Deus te ama, por isso que ele quer te corrigir. O Espírito Santo de Deus me ama, te ama, e ele nos corrige diariamente, porque ele não quer que eu e você venhamos perder a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Amém? Glória a Deus. E como nós, né, aprendemos durante as crises? Eu marquei aqui algo muito interessante que eu ouvi, né, que eu estava lendo, e é uma realidade da oração, né? Quando nós estamos orando pouco, o Senhor Jesus, ele vai tentar nos atrair para ele. Então, os nossos pecados, quando nós estamos pecando, nós estamos abrindo brecha, amém? Então, através dessas brechas, o inimigo vai agir nas nossas vidas. E aí, o que que acontece? Nós iremos entrar em crise. Muitas vezes nós entramos em crise, não é nem por brecha, mas é porque nós não estamos orando e Deus está com saudade da nossa intimidade com Ele. Você sabia disso? Não é? As crises não aparecem apenas quando nós estamos em pecado. Verdade. A crise também aparece quando nós se afastamos do Senhor, mesmo sendo filhos de Deus. Mas se nós começarmos a parar de orar, orar raramente, ou começar a orar aquelas orações rápidas de 2 minutinhos, obrigada, Senhor, pelo dia, amém. O Senhor vai realizar, né? Vai deixar acontecer algo para nos chamar a atenção, para que nós venhamos lembrar que nós precisamos dele. Então, quando nós estamos passando por uma crise, o Senhor está fazendo com que nós venhamos aprender a crescer. Crescer em dependência de Deus. Amém? Porque quando nós caímos, estamos passando por uma crise, a queda nos faz olhar para o céu, e o céu se encontra quem? Jesus, o único que pode mudar a minha vida, a minha história, a sua história. Amém? Os problemas diários que eu e você possamos ter ido buscar lá fora pelos nossos pecados, ou na nossa obediência, o Senhor está fazendo como aconteceu com Jó. Não podemos esquecer da história de Jó. Jó era um homem temente a Deus, mas Deus quis provar Jó para mostrar para o diabo que Jó era temente a Deus e que ele não ia se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Muitas vezes nós estamos como Jó, sendo provados porque Deus sabe do seu caráter e do meu caráter, e ele quer nos provar só para mostrar para o diabo que eu e você somos filhos obedientes. Amém? Quando nós passamos por problemas, nós vamos o quê? Buscar mais a Deus. Então nós vamos orar mais, ter mais intimidade com Deus. Então quando nós estamos passando por momentos, né, de pouca oração, o Senhor vai fazer algo para nos chamar a atenção, como fez com Jó. Amém? Glória a Deus, para a honra e glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. E lá, vamos falar um pouquinho então sobre a oração. Então, se você já aprendeu nesse momento tudo que te atrapalha a viver as respostas de Deus nas orações que você faz, vamos lá para João. Em João, deixa eu abrir aqui. Em João, tem que abrir devagarzinho, senão rasga aqui. Vamos lá. João, capítulo 14, versículo 6. Nos ensina assim: responder-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tiveres conhecido, conhecereis também o meu Pai.
que o Senhor está nos ensinando? A partir do momento que nós somos filhos de Deus, nós iremos ter prazer em obedecer às suas leis. Então, quando nós obedecemos às leis de Deus, o nosso Deus também vai nos reconhecer como filhos. É isso que ele está nos ensinando aqui. Amém? Mais adiante, o que mais o Senhor nos ensina aqui sobre oração? No versículo 13, mais adiante, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardarás os meus mandamentos. Olha o que o Senhor está falando. Se nós guardarmos o mandamento de Deus, formos filhos obedientes e pedirmos algo em nome de Jesus, mas precisamos aprender algo. Tem muita gente que pede algo, mas para prejudicar o próximo. Esses tipos de pedido, você pode ter certeza que mesmo pedindo em nome de Jesus, isso não agrada o coração de Deus. Então Deus também não vai responder. Amém? Mas a partir do momento que você está pedindo algo que vai abençoar a sua vida, abençoar a vida do seu irmão, né? E não vai trazer, prejudicar o seu próximo, né? Você pode ter certeza, para glória e honra do nome de Jesus, Deus vai te responder. Amém? Mais adiante, o que mais o Senhor nos ensina? No versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estás com vós. Então, quando você ainda não aceitou Jesus como seu legítimo Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus não faz morada. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos ter uma vida em santidade, em obediência à palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Que mais então? Então, se nós sabemos que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos que Jesus é o nosso Pai, nosso único Senhor e Salvador, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, se nós não fazemos nada contra o nosso irmão, temos um coração bom, sempre tentando ajudar o próximo, nossas orações irão ser respondidas? Sim! E olha como é lindo o agir do Espírito Santo de Deus, né? Lembrando que lá em Atos 2, né? O que aconteceu em Atos 2? Deixa eu abrir aqui para vocês. Em Atos, tá ali no finalzinho da Bíblia. Deixa eu só abrir. Em Atos, capítulo 2. Olha só o poder da oração. Atos 2, a descida do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Olha só o poder da oração, o poder da comunhão dos irmãos em plena oração. Olha o poder que tem um culto de oração, e você tá aí perdendo esse momento precioso que Deus tem reservado para mim e para cada um de vocês. Quando nós se juntamos como igreja, no momento de oração, onde está um ou dois, onde está dois ou mais, diz o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem naquele momento responder às nossas intercessões como essências suaves às narinas do Senhor Jesus. Olha só, e você perdendo o momento de culto de oração.
Quantas respostas de oração você poderia estar recebendo do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele quer responder às nossas orações, mas Ele também quer ver o nosso esforço, o quanto nós queremos Ele, não é as bênçãos, não venhamos ser como multidões que só procuravam o Senhor Jesus por causa das bênçãos, mas que nós venhamos entender que o nosso maior privilégio é ter o nome escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. O nosso maior privilégio é ter sido resgatado do lixo, resgatado do montouro, onde o diabo nos lançou, sabe? Onde ninguém nos queria, mas Jesus mandou o seu único filho, filho unigênito, para resgatar a gente desse montouro. Nós somos filhinhos amados, resgatados por Jesus Cristo. O único caminho que te leva à salvação é Jesus Cristo de Nazaré. E durante o momento de oração, no culto de oração, essa comunhão dos irmãos faz com que o Espírito Santo de Deus venha responder às nossas orações. Amém? Glória a Deus! Maravilhoso, Maranata, vem Jesus. E para completar, eu já vou encerrar, que tá bem longo aqui, eu não quero que fique muito longo, porque tem muitas pessoas que não têm paciência para ouvir a palavra do Senhor e infelizmente estão perdendo a oportunidade de aprendizado, né, para aprender a ter mais comunhão com Deus e viver uma vida extraordinária. Amém? Indo lá para 2 Crônicas, o que mais o Senhor Jesus nos ensina a respeito da oração. 2 Crônicas, a capítulo 7, versículo 1. Olha só, Salomão fez um pedido a Deus. Vamos ver? Capítulo 7 de 2 Crônicas. Tendo Salomão acabado de orar, o que Salomão estava fazendo? Orando, algo que você está precisando fazer. Orando, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o nome santo do Senhor Jesus, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. A gente erra, mas se nós verdadeiramente se arrependermos, Jesus ouve a sua oração e a misericórdia, a graça. O que é graça? Graça é amor imerecido. Eu e você não merecemos o amor de Deus, mas Ele vem com a sua graça sobre as nossas vidas e muda a nossa história, nos abençoa. Olha, que amor é esse? Só Jesus mesmo. Amém? Mais adiante, diz assim no versículo 12... De noite apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse: ouvi a tua oração. O que o Senhor ouviu? A oração. E escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cessar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7. Amém? Glória a Deus. Olha só que lindo. Que amor é esse? É só Jesus. Jesus Cristo é o único Senhor que te dá a salvação, que perdoa os seus pecados e sara a tua terra, muda a sua história e te abençoa. Vários exemplos temos na Bíblia sobre respostas de oração. Ana era uma pessoa, era uma mulher que queria muito engravidar, onde a Penina,
né, estava perseguindo muito Ana, porque Penina parecia coelho, todo ano dava um filho para o seu marido, mas Ana não conseguia gerar. Mas Ana teve o entendimento da palavra do Senhor e começou a entender que a oração tinha poder e começou a interceder em seu pedido, ela não desistiu do seu pedido. Muitas pessoas acabam não recebendo a resposta de oração porque desistem no meio do caminho, acham que oração é como se fosse uma mágica que acontece de um dia para o outro. Não. Você primeiro tem que se posicionar, você primeiro tem que se ajustar. Primeiro Jesus vai te ajustar para poder receber suas orações. E quando você for ajustado, Deus vai começar a receber as suas orações. E aí sim você está o quê? Plantando uma semente. Você já viu uma árvore crescer de um dia para o outro e virar árvore e começar a dar frutos? Não é assim. Então muitas pessoas acabam perdendo a salvação do seu esposo, do seu filho, porque desistiram da oração, cansaram de orar. Só que eu tenho algo para te dizer, Jesus continua salvando, Jesus continua respondendo oração, é só você não desistir, amém? Ana não desistiu, e Ana conseguiu o quê? Gerar. E Ana gerou não apenas um filho, mas vários filhos, que se você for ler lá em Samuel, você vai ver em 1 Samuel que Ana não teve apenas um filho, ela teve vários filhos. Salomão, ele podia ter pedido qualquer coisa, mas Salomão, ele foi muito